Ele é jornalista, blogueiro, coordenador do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé e autor do livro A Ditadura da Mídia. Por favor. Chamar também a Conceição Oliveira, autora do blog Maria Fro. Ela que é historiadora, pedagoga, educadora, formadora, autora de coleções didáticas e séries para televisão. Blogueira ativista contra o racismo, pela igualdade étnico-racial, feminino, feminista e pró-movimentos sociais. Vamos também chamar aqui o Guilherme Boulos, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e da Frente Povo Sem Medo. Formado em filosofia, é ativista político e social, professor brasileiro. Para fazer aqui a abertura desse nosso seminário, desse nosso curto seminário, pocket seminário de comunicação, nesse momento tão importante, né, da vida brasileira, da vida política brasileira e dos trabalhadores, eu gostaria de chamar aqui, para fazer uso da palavra, o presidente do Sindicato dos Comerciários, José Pereira Neto. Tudo bem? Beleza? Boa noite a todos, a todas. Tudo bem? Quero agradecer desde já a presença de todos aqui presentes, a mesa, aqui o Guilherme, o Miro, a Conceição, né? Está aqui os palestrantes, que na verdade é uma palestra, seminário, e dá importância nesse momento da gente transformar a comunicação como uma ferramenta de luta, né? Agradecer o nosso Gustavo Anitelli, que é o secretário de Cultura, tá certo? Que cedeu aqui esse espaço do teatro, e também o coordenador desse teatro, Renan, companheiro Renan, que deu a maior força nessa organização toda, né, Jefferson? Durante a semana. Isso só foi possível com um empenho de todo mundo, tá certo? Foi muita gente empenhado. Isso aqui nós não estamos fazendo uma atividade qualquer, é um seminário sobre comunicação, não é uma matéria fácil para aglutinar, para trazer as pessoas, e aqui está justamente as pessoas que têm interesse nessa matéria. Eu vou deixar as informações, as apresentações com o Jefferson, que está com as fichas mais das entidades, mas queria também aqui agradecer ao CISOR e 36 sindicatos filiados ao CISOR, parabenizar a presença de todos aqui na figura do Góes, que também deve chegar um pouco atrasado. E quero lembrar ao ativo e combativo movimento estudantil de Osasco, representados, isto, aí, companheiros, representando aqui o EO, o JS, os companheiros da UNE, que retornando nesta semana de um congresso nacional da UNE, sendo a segunda delegação maior do Brasil, com 80 delegados. Uma salva de palmas para essa companheirada. Muitos de nós sindicalistas do movimento não conseguem enxergar o trabalho hoje no movimento estudantil, mas é um movimento ativo que a gente está conseguindo aqui em Osasco resgatar essa presença junto com o movimento sindical aqui da cidade, tá certo? E ao movimento social e cultural que se integra a essa realização aqui também, presente. A família Secor, que está presente, deputado estadual Marcos Martins, que não sei se está aqui no plenário, não é? E esse seminário foi possível por conta dessa integração e essa desenvoltura que se deu durante a semana. Agradecer também ao nosso secretário Arruda, que é o nosso secretário de comunicação do sindicato. A primeira, tá certo? Cadê o Arruda aí? Aí, Arrudinho. Tudo bem. Agora, preciso dar aqui rapidamente, companheiros, alguns informes que foi pedido ali, que não está na tua agenda aí. Dia 26/6, ato no Largo de Osasco, às 17 horas, com a participação da Frente Brasil Popular, mais os companheiros do Povo Sem Medo.
o povo sem medo, junto. Fora Temer, direta já, contra as reformas e nenhum direito a menos. Essa é a bandeira para o dia 26. Dia 30 do 6, greve geral. Centrais convocam, estão sabendo que o GT, me parece que ficou fora, mas CUT, CGTB, Força Sindical, Nova Central, CSP, Conlutas, Intersindical, CSB, a Pública, que é a Central dos Servidores, mobilizar as categorias de base para essa greve geral. A CTB também. CTB, não falei? Então é assim, CGTB e a CTB. Quero também, no dia 22, amanhã, uma reunião, a partir das 14 horas, no SECOR, no centro de Osasco, uma reunião do coletivo contra as reformas para a preparação da nossa greve geral do dia 30. Tá certo, companheirada? É isso que nós precisamos. Agradecer aos companheiros aqui presentes, rapidamente, atrasamos um pouco pelo horário previsto, mas quero lembrar aqui, um companheiro que é de Osasco, na verdade, militante de Osasco já há mais de 25 anos, é Pedro Tali, o nosso querido Jorge Batista, né, Zé? Querido Jorge Batista, jornalista. Há 25 anos atrás ele já dizia para nós que a gente precisava pensar em alternativas dentro do movimento popular sindical de base para fazer uma imprensa alternativa. Ele dizia: 5 minutos de Rede Globo, Neto, destrói 1 ano de trabalho de panfletos do sindicato de todo o Brasil. Então assim, as mídias é preciso o quanto antes discutir alternativa para a questão de mídia no Brasil, tá certo? Eu quero fazer um grito e deixar para os companheiros debatedores: fora Temer! Fora Temer! Obrigado, companheiros. Vamos lá. Você tem uma pauta que mobiliza hoje. Só 3% ainda não concordaram com isso, mas o restante todo. Fazer aqui alguns agradecimentos, né, da participação de algumas entidades, os representantes do Sintratecor que estão aqui presentes, o mandato do deputado federal Valmir Pracidelli, que não pôde estar presente, mas além de mandar um representante, mandou uma carta se desculpando, porque está na luta lá em Brasília contra as reformas trabalhistas e da Previdência. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, o Sindicato dos Bancários aqui presente também, a Assembleia Popular, que veio participar conosco aqui, todos os diretores do SECOR, na figura do presidente Neto, que já falou aqui, os estudantes da União da Juventude Socialista, que estão aqui presentes também, Frente Brasil Popular, representantes do PT de Osasco, Carapicuíba, Jandira, que estão aqui presentes também, a UAPO, União dos Aposentados e Pensionistas de Osasco, a Associação Integração Popular, que se fez participante aqui também, a APOESP dos professores, a guerrida APOESP está aqui presente no nosso seminário, a CUT Osasco, que veio em peso aqui para o nosso seminário, o Sindicato Único dos Empregados do Serviço de Saúde de Osasco e região também está aqui presente, queremos agradecer todos os diretores, todas as lideranças presentes aqui, a Advocacia Garcês, uma empresa militante aí da luta da esquerda, o Paulo Yamamoto, que se fez presente aqui, está lá em Brasília também, ajudando a combater as reformas da Previdência Trabalhista. Contrax também, que está aqui presente. Dirigentes da Abreia, que estão aqui conosco também. E tem mais algumas menções eu vou fazendo ao longo do nosso seminário. Para começar o papo aqui conosco, nós convidamos a fazer uso da palavra aí para o seu painel de 30 minutos, o companheiro Altamiro Borges. Ele vai falar do tema a comunicação dos trabalhadores e a relação com a mídia. Gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui trocando ideias. Gostaria de parabenizar as entidades que organizaram esse evento, né, com foco na comunicação. Se todo o movimento social brasileiro focasse o debate sobre comunicação, talvez a gente não tivesse tanta ilusão com essa mídia que está aí, talvez a gente fortalecesse mais a nossa mídia, né? Então, eu acho que o Osasco está de parabéns por promover um evento centrado na questão da comunicação. Gostaria de dizer que logo que eu cheguei aqui, eu lamentei, porque estava um frio desgraçado e não tinha uma cachaça para esquentar. Então, gostaria de fazer essa observação crítica. Gostaria de fazer
O Guilherme concordou comigo na hora. Essa é a única observação crítica que eu vou fazer. E gostaria de registrar, eu tive no Congresso da UNE em Belo Horizonte, registrar a energia dessa moçada que nos dá tranquilidade de um futuro de lutas no Brasil. Então, vocês estão de parabéns. Ficou de eu tratar aqui um pouco esse tema de comunicação dominante e comunicação contra-hegemônica, a mídia chamada mídia alternativa. Eu queria dar uns pitacos aqui para depois a gente debater, problematizar, polemizar. Eu acho, companheiros e companheiras, que nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo, na América Latina e no Brasil. Vários sindicalistas estiveram a semana passada na conferência da OIT em Genebra e voltaram impressionados com a ofensiva do capital no mundo inteiro para retirar direito dos trabalhadores. Está todo mundo impressionado, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um período de crise do sistema capitalista, crise profunda, prolongada, sistêmica, né? Nessa crise, o capital não tem sombra de dúvida, né? Ele repassa a crise para os trabalhadores. Ele enriquece cada vez mais, 1% dos ricaços está cada vez mais ricaço, não é isso? Principalmente do setor financeiro, e joga a crise nas costas dos trabalhadores. Diz que nesse mundo sempre tem ônus e bônus. Eu costumo acrescentar que tem anos também, né? Eles jogam para cima da gente, né? Jogam para cima da gente, né? Eles vêm para cima. Então, isso está no mundo inteiro, né? É você pegar a situação da Grécia, é você pegar a situação da Espanha, pegar a situação dos Estados Unidos. É uma brutal ofensiva de retirada de direitos, né? De cortes em gastos sociais, tudo para garantir a tal da austeridade fiscal que serve de caixa para os banqueiros. Essa é a lógica desse sistema. O que nós tivemos aqui no Brasil foi, no meu entender, exatamente um movimento para garantir essa lógica. Nós tínhamos governos que vinham do movimento social, que promoviam algumas mudanças no Brasil, eu costumo caracterizar como mudanças de um reformismo brando. Não era nada de romper estruturas, de fazer profundas reformas, mas valorizavam mais a questão social, valorizavam mais a questão democrática, né? Valorizavam o papel do Estado, valorizavam o papel da integração regional, valorizavam o papel da integração sul-sul para se contrapor ao Império do Norte, aos grandes capitais, né? Esses governos de reformismo brando, encabeçados por Lula, encabeçados por Dilma, nesse período de crise econômica profunda, em que o capital vai jogar todo o peso dela para cima dos trabalhadores, esses governos não interessavam. Como não dava para ganhar por eleição, eles foram para um tapetão. Eles deram um golpe. Com argumento, um dos argumentos eles já nem falam mais, que é nas tais das pedaladas fiscais. Ninguém nem ouve falar sobre isso. Que foi o argumento jurídico falso utilizado para o golpe. O outro argumento, corrupção. Mas corrupção sendo encabeçado pelo Eduardo Cunha, o correntista suíço, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. E depois, resultando na quadrilha que assaltou o poder, encabeçado por esse rapaz, esse Judas chamado Michel Temer, né? Não dá para falar em corrupção. Qual era o objetivo real do golpe? O objetivo real do golpe era paralisar essas mudanças que vinham ocorrendo e garantir a rentabilidade do capital. O projeto que não ganhava em urna, eles passaram a tentar ganhar no tapetão, num golpe. Esse golpe, muita gente tem caracterizado o golpe como sendo um golpe judicial, parlamentar, midiático, que já teve experiências anteriores. Nós tivemos em Honduras uma experiência muito similar com Zelaya. Nós tivemos no Paraguai uma experiência muito similar no golpe contra o teólogo da libertação, Lugo. E eles vieram para cá. Eu acho que a caracterização de golpe judicial, parlamentar, midiático é correta. É correta. Mas eu gosto de problematizar com essa caracterização. Eu acho que o golpe foi principalmente midiático. O papel central do golpe foi da mídia. Se não fosse essa mídia, nós não teríamos a porcaria de parlamento que nós temos hoje. É essa mídia que transforma os parlamentares em reféns. Todos eles morrem de medo dessa mídia.
É essa mídia que fez com que a bancada do movimento sindical, e eu não estou entrando no mérito de quem eram os deputados sindicalistas, que a bancada do movimento sindical, que era de 90 e poucos deputados, caísse para 40 e poucos deputados, e em compensação, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com exploradores da religião, é outra coisa, mercadores de religião, né? Religião se respeita, né? Que as bancadas da Bíblia, da bala e do boi, a tal da bancada do BBB, crescesse tanto no Congresso. Companheiros, o que explica a bancada da bala ter crescido tanto? É simples, é só ligar a televisão. É só ligar a televisão e ver tanto programa policialesco, tanto programa que incentiva, tem que matar, tanto programa de radialista hidrófobo, babando, cão raivoso. Isso estimula um medo na sociedade e faz com que essas pessoas sejam eleitas. O que explica a bancada da Bíblia? Volto a dizer, não tem nada a ver com religião, tem a ver com mercadores da Bíblia. O que explica a bancada da Bíblia ter crescido tanto? É simples. Nós temos 5 horas diárias de programas religiosos na TV aberta brasileira. 5 horas diárias. Com sujeitos que curam pessoas, cachorrinho, macaquinho, gatinho, pulguinha, cura tudo. E numa sociedade que está doente, essa cura leva a eleger essas pessoas. Então, se não fosse essa mídia, nós não teríamos esse parlamento, que é o pior parlamento da história recente do Brasil. É o parlamento da Assembleia dos Horrores, que iniciou o processo de impeachment da Dilma. Lembram-se daquela Assembleia dos Horrores, em abril do ano passado? É isso. É isso. Se não for, então, é um golpe parlamentar, evidentemente, porque ele foi concretizado no parlamento. Mas se não fosse essa mídia, nós não tínhamos esse parlamento. Se não fosse essa mídia, nós não tínhamos o judiciário que nós temos. O judiciário que nós temos é totalmente refém dessa mídia. Companheiros, o juiz Sérgio Moro não seria nada se não fosse a Globo. A Globo conseguiu transformar um juizeco de primeira instância do interior do Paraná numa referência nacional. Da mesma forma como transformou antes Joaquim Barbosa. Essa mídia que fez esse judiciário. Esse judiciário que bebe na mão da mídia. Então, para mim, o golpe é um golpe parlamentar, judicial, midiático, mas ele é principalmente, o papel protagonista foi da mídia. Foi da mídia. Se é essa situação, daí a importância de debater comunicação. E aqui eu queria colocar 3 elementos para a gente refletir. O primeiro elemento é que eu acho que nós ainda temos muita ilusão com relação à mídia privada brasileira, e privada nos 2 sentidos da palavra. Nós ainda temos muita ilusão. Porque é fácil até entender. O sujeito vai para o trabalho, condução terrível, trabalho desgastante, chefe enchendo o saco, aí volta para casa, quer relaxar, quer o entretenimento. E a mídia oferece o entretenimento. A mídia oferece serviços. Trânsito, por exemplo, oferece serviços. Não é isso? A mídia tem produções culturais importantes. Evidente que tem, não é tudo porcaria, tem coisas muito bem feitas. Em teledramaturgia, um dos países mais respeitados no mundo. Então o cara que fica o dia inteiro no trabalho, ou que fica o dia inteiro procurando emprego, e agora fica mais tempo procurando emprego, o cara chega em casa e quer dar uma relaxada. E ele vê aquilo na sua frente, e aquilo para ele é neutro, é imparcial, é um momento de relax. O cara pega 1 hora, 2 horas de congestionamento, e ele fica lá com a praga do rádio ligada, ouvindo o CBN, a rádio que troca notícias, ouvindo o Jovem Pan, que alguns já estão chamando de rádio Ku Klux Klan. Tal é o tamanho do preconceito, do racismo existente nessa rádio. E o cara está sendo bombardeado. São aquelas informações que ele está recebendo. Ele não lê propriamente os jornais, porque os jornais estão em crise no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, 120 já fecharam. Aqui no Brasil, vários já fecharam. JB, Jornal da Tarde, Correio do Povo. Ele não lê propriamente o jornal, mas ele vê a manchete.
em 42 mil bancas de jornais no Brasil. Ele é obrigado a se contaminar, porque a pessoa devia usar luva para pegar a revista Veja. Aquilo é tóxico, aquilo é perigoso, né? Mas o cara vai num dentista, está lá esse diabo dessa revista. Vai para qualquer canto, está lá esse diabo dessa revista. E isso faz, a pessoa nem lê, mas ela pega as manchetes, ela pega as capas. Não é para menos que quem faz capa num jornal, numa revista, é quem mais recebe num jornal, numa revista. Porque é um impacto. E isso forma as pessoas. E com isso a mídia vai construindo o quê? Ela informa, mas ela desinforma. Ela forma, mas ela deforma. Como que ela desinforma? Ela não precisa mentir. Ela mente também. Que o diga a ficha policial falsa da Dilma na capa da Folha. Ela mente também. Que o diga, por exemplo, o helicóptero da Coca, que ontem teve o assessor solto. Mente também. Mas a principal manipulação não se dá com a mentira. A mentira é mais fácil da pessoa perceber. A principal manipulação se dá com uma coisa que o professor Perseu Abramo ensinou. Se dá por realce e omissão. A mídia, o que ela faz? O que interessa para ela, ela realça. O que não interessa, ela esconde. Ela omite. Então, por exemplo, uma atividade como essa, com a representatividade presente aqui, de vários sindicatos, movimento estudantil, movimentos sociais, qualquer jornalismo sério estaria cobrindo. Não vai cobrir. Isso aqui é invisível. Ela omite, ela não está mentindo, ela está omitindo. E o que interessa para ela, ela realça. Por isso a seletividade, por exemplo, no debate sobre corrupção. Para quem interessa ela atingir, é destaque. Para quem não interessa atingir, está escondido, ninguém sabe. Parece que a corrupção foi inventada no Brasil pelo PT e que é a maior organização criminosa do mundo. O cara, inclusive, que é de formação religiosa, esquece que entre os 12 apóstolos, teve um que se vendeu por vinténs, não é isso? Ou seja, foi o primeiro da propina. Estava lá, mas ele esquece isso. E parece que corrupção foi inventada no Brasil recentemente, pelo PT, pela esquerda e pronto. Por quê? Porque eles enfatizam tanto isso e escondem os outros. Escondem os outros. Isso é omissão e realce. Omissão e destaque. Isso é muito comum com o movimento sindical, com o movimento dos trabalhadores. Os trabalhadores realizam uma campanha salarial. A mídia, que eu estou falando aí de grande mídia, não é isso? Dos grupos hegemônicos, das 7 famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil. São 7 só. A mídia o que faz? Os comerciários estão em campanha salarial. Não vai lá o Jornal Nacional para saber qual é a situação dos comerciários, qual é a pauta de reivindicação, qual é a postura das empresas, qual é o nível de exploração nas empresas. Não vai lá saber isso. Então vocês são não notícia, vocês não existem. Vocês não saíram no Jornal Nacional. Vocês não existem. Agora, em compensação, se vocês fizerem uma greve, essa greve crescer, tiver impacto na cidade, paralisar a cidade, aí vocês viram notícia. Como? Estão congestionando o trânsito. É assim mesmo? Então o que eu faço? Eu omito e realço. O MTST sabe o que é isso. MTST sabe o que é isso. Os movimentos sociais sabem o que é isso. Quer dizer, esconde totalmente e quando interessa criminaliza. Atualmente, inclusive, eles têm utilizado, não é que eles têm utilizado atualmente, há muito tempo eles usam isso, estava meio fora de moda no Brasil, voltaram a utilizar com força, que é não só omissão e realce, eles também às vezes tentam manipular os movimentos. Tentam manipular os movimentos. Eles tentam pegar carona nos movimentos. A manobra que a Globo está fazendo agora com relação ao Temer, a Globo elegeu o Temer. A Globo sabia que era quadrilha. Só que como o Temer não está prestando o serviço direito, a Globo já diz, descarta e põe outro. Põe outro como? Eleição indireta. É uma manobra. Então pega
Uma bandeira, por isso que a bandeira, a Conceição na hora falou aqui, a bandeira não pode ser só fora Temer, é fora Temer e direta já. Porque fora Temer para eles começou a interessar, para um setor deles também começou a interessar. Então, essa é a manipulação da mídia. E por que faz isso? Companheiros, faz porque tem que fazer mesmo. Essa é uma mídia privada monopolista. Alguém está achando que a família Marinho vai defender movimento sindical? Vai defender leis trabalhistas? Só se eles fossem muito burros. Eles são patrões. Para eles, se voltar à escravidão, se abolir a Lei Áurea, é melhor. Porque eles têm muitos funcionários. Bandeirantes vai gostar de sindicato? Bandeirantes vai gostar de luta de trabalhador por terra, se o dono da Bandeirantes é fazendeiro? Se o Saad é fazendeiro? Então é uma lógica de classe. Eu acho que a gente ainda tem muita ilusão com relação à mídia. A gente ainda às vezes se baseia muito na mídia. As próprias redes sociais, aí Conceição vai falar mais, né? As próprias redes sociais acabam muitas vezes reproduzindo o que vem dessa mídia, porque essa mídia percebeu o papel das redes sociais e ela investiu nas redes sociais, tanto é que ela domina uma parte da internet. Então eu acho que a gente se ilude demais com relação à mídia. Eu acho que o Brizola tinha razão quando ele falava o seguinte: se a Globo disser uma coisa, eu penso outra. Se a Globo disser uma coisa, eu penso outra. Então, já que a curvatura da vara está para cá, a gente vai curvar a vara para o lado de cá. Não é isso? Eu acho que a gente tem que ficar com muito mais espírito crítico diante da mídia. O que vier dela, é bom a gente estar com o pé atrás. Para não servir de massa de manobra. Para não reproduzir o discurso hegemônico, o discurso dominante. Então essa era uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Segunda observação: se isso é a mídia, o que a gente faz diante dela? Porque ela é um poderio. Ela é um poderio. Alguns chamam de quarto poder. Essa foi uma terminologia usada no passado, que tinha até um tom progressista. Porque falava-se quarto poder, porque você tinha os 3 poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário, e a mídia faria o papel de fiscalizar os 3. Esse papel acabou, isso não existe mais. Hoje a mídia não é quarto poder, na minha opinião. Depois vocês me batem à vontade, não tem problema. A mídia não é mais quarto poder. A mídia é um segundo Estado, que nunca foi eleito. É um segundo Estado, com uma grande capacidade de interferir nas mentes e corações, numa grande capacidade de agendar as nossas vidas, de agendar a política. O que fazer então diante desse grande poder? No mundo inteiro, esse é um debate que está em alta. Esse debate teve muito em alta recentemente no governo Obama, nos Estados Unidos, devido ao papel que a mídia desempenhou no processo eleitoral nos Estados Unidos. Esse debate continuou em alta agora com o Trump, continua em alta. Esse debate teve em alta na Europa, ao ponto de ter sido escolhida uma comissão especial da União Europeia para elaborar um documento sobre o papel da mídia e tirar resoluções muito avançadas com relação a isso. Esse debate teve em alta, em especial no Reino Unido, ao ponto daquela bolivariana, marxista, comunista, Rainha Elizabeth II, ter baixado uma lei duríssima sobre mídia. Duríssima sobre mídia. Vai lá um jornal, uma televisão, atacar a honra de uma pessoa sem prova. Se fizer isso, a multa em libras esterlinas é altíssima, acaba. E quem foi atacado tem o direito de ocupar o mesmo espaço e o mesmo destaque que foi usado para atacá-lo. Essa é a lei da bolivariana Rainha Elizabeth. Aquela mulher é terrível, uma subversiva. Então no mundo inteiro se debate isso. No mundo inteiro, ou pelo menos nos principais países do mundo, você tem conselhos para discutir comunicação. Você tem a FCC nos Estados Unidos, você tem a Ofcom no Reino Unido, você tem o Conselho de Portugal, que é muito avançado. Você tem conselhos, porque televisão e rádio são concessões públicas, não podem fazer o que lhe dá na telha.
E como são setores da economia cartelizados, monopolizados, precisa ter controle. No mundo inteiro tem conselhos. A mídia brasileira, que sempre teve um espírito de vira-lata, um complexo de vira-lata, tudo que os Estados Unidos dizem, ela faz amém, né? Tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, na mentalidade dessa mídia. A mídia brasileira devia copiar o que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido por lei cartel na comunicação. É proibido o que se chama propriedade cruzada. Uma mesma empresa não pode ter TV aberta, TV fechada, rádio AM, rádio FM, revista, jornal, internet, cinema. Não pode. Isso é proibido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só tem isso. Só tem isso. Em vários países se procuram mecanismos de estimular pluralidade, diversidade nos meios de comunicação. Sabe o que tem em Portugal, por exemplo? Portugal tem um negócio chamado direito de antena.